Vamos começar agora uma aula de treino de mapeamento facial, só que hoje a gente vai treinar aqui no papel. Gente, as aulas de treinamento são para vocês reproduzirem, assistem a aula e vão reproduzir. Eu já fiz uma sobrancelha aqui mais ou menos para vocês verem, para vocês entenderem o conceito do mapeamento. Então, gente, vamos lá. Bom, eu coloquei aqui letras para vocês entenderem sobre qual parte que é qual. Vamos começar. Aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente for começar o mapeamento facial é marcar o meio das sobrancelhas. A gente vai marcar no papel com um lápis e uma régua. Só que no rosto você vai fazer com a marcação com a linha, você já vai passar a linha. Então, vamos substituir o lápis e a régua com a linha. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que marcar é o meio dessas sobrancelhas. Normalmente, o meio, ele tem que ser acompanhado pelo nariz. Aqui a gente não tem o nariz, mas no rosto vocês vão ter o nariz como ponto de referência. Então, vamos lá. Você vem e vai marcar aqui, ó, o meio, gente, das sobrancelhas. Depois de marcar o meio, a gente vai marcar o ponto inicial dessas sobrancelhas, né? Então, lembrem, meio, ponto inicial. Esse ponto inicial, você tem que acompanhar os pelos naturais da sua cliente. Se sua cliente tiver sobrancelha até aqui, quase formando uma monocelha, você vai ter que avaliar aonde que é esse ponto inicial. Então, vamos marcar o outro ponto inicial, que tem que ser da mesma espessura. Esses pontos, gente, eles têm que ter a mesma espessura, quase a mesma espessura. Então, vamos lá. O mapeamento parece ser um pouco complicado quando tá tudo pronto, mas na verdade é um padrão. Você vai fazer igual em todas as clientes, só que cada cliente você vai descer um pouquinho mais, vai subir um pouquinho mais, vai aproximar ou vai distanciar, depende da sobrancelha de cada um. Mas o padrão, o procedimento é o mesmo. Ponto meio, ponto inicial, lembra? 3 linhas pra cima. Primeira coisa que eu vou fazer, 3 linhas pra cima. Meio, início, início. Próximo, a gente vai demarcar a espessura dessas sobrancelhas. Espessura é o quê? Grossura. Então, você vai acompanhar os pelos naturais dessa cliente. Então, essas linhas que eu tô fazendo com lápis, vocês vão fazer com a sua linha pigmentada na pele. Então, definimos aqui a espessura dessa sobrancelha. Vamos definir a altura dessa sobrancelha. Então, você vai pegar a sua linha em cima do rosto e vai ver a altura das duas sobrancelhas. Então, essa linha vai atravessar o rosto da sua cliente. Pode ser que sua cliente tenha uma sobrancelha mais alta que a outra. Então, é para isso que isso que a altura serve, para você tentar igualar o máximo possível as duas sobrancelhas. Então, vamos definir aqui uma altura. Essa linha tem que estar o mais rente possível da sobrancelha da sua cliente. Ah, Ellen, e se essa sobrancelha estiver encostando na linha e a outra estiver abaixo da linha, estiver aqui? Então, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que descer um pouco, levemente, para poder tentar igualar. Então, você vai ter que tirar um pouquinho aqui, né? 3 linhas para cima e agora foram 3 linhas para baixo. Então, meio, início, início, espessura, espessura, altura. Agora, a gente vai usar o paquímetro. Meu paquímetro, gente, tá velhinho. Eu uso esse paquímetro faz anos já. E com o paquímetro, a gente vai definir primeiramente o ponto final. Então, vamos ver aqui. A gente mede o ponto final encostando o paquímetro aqui no início e até o final, onde vai ter pelo na sobrancelha dessa cliente. Até onde tiver pelo. Lembra que tem que ser igual. A medida desse lado tem que ser igual à medida desse lado. Então, se essa sobrancelha é mais comprida do que essa, o que você tem que fazer? Você tem que encurtar essa para ficar igual a essa. Porque aonde não tem pelo, não tem como criar pelo, né? A não ser que a sua cliente tenha uma sobrancelha falhada por... Ah, eu fiz errado, eu falhei. Então, você vai tentar preservar alguns lugares para ver se na próxima vez que sua cliente vem, tem pelos naquele lugar. Mas, assim, nada muito grande. Por exemplo, se a sobrancelha do ponto final dela estiver vindo até aqui e o dessa aqui estiver vindo até aqui,
Convém você tirar um tantão assim, ó, pra deixar igual a essa? Não. Você vai tirar coisas pequenas, sabe? Então, vamos lá. Então, você vai encostar o parquímetro aqui no início e vai encostar o parquímetro aqui no ponto final. Na pele, o que você vai fazer? Você vai, ó, pegar, você vai pigmentar o seu parquímetro aqui na pontinha, vai encostar na pele no início e no final e vai vir aqui, ó, e vai puxar. Vai encostar na pele e vai puxar, porque aí vai fazer uma linha aqui. Então, essa linha a gente vai fazer aqui com a régua, pra vocês terem uma noção melhor. Mesma medida aqui. Tem que ter aqui, mesma medida, ó, mesma medida. Se tiver com a medida, alguma coisa errada tá? Então, vamos lá, encostou aqui no início, encostou no ponto final. 5,5. Encostou no início, encostou no ponto final. Tá vendo? Então, essa medida que a gente já viu, que a sobrancelha, olha aqui, gente. Vocês estão vendo que a sobrancelha aqui, ó, não veio até aqui e aqui já veio, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encurtar um pouco essa. Por quê? Na realidade, essa sobrancelha, vamos dizer que aqui tem pelos, né? Nessa sobrancelha que eu fiz. Ela tem quantos? Ó, ela tem menos, ó. Olha aqui. Ela vem até aqui. Então, essa daqui, ó, mesma coisa. Ó, olha aqui até onde ela vem, ó. Ó, aqui acaba aqui. Essa aqui acaba aqui. Então, sempre comecem a marcação na sobrancelha que tiver mais prejudicada. Na sobrancelha que tiver menos pelo, que tiver mais falhada, sempre comecem a marcação nessa pra tentar igualar a outra, entendeu? Então, aqui, ó, o que a gente vai ter que fazer? Comer um pouquinho dessa calda, tá vendo? Coisa pouca. Então, agora que a gente marcou o ponto final, a gente vai marcar o ponto alto dessa sobrancelha. Porque a sobrancelha faz o quê? Essa sobrancelha, ela vem e sobe, chega um momento que ela desce. Então, aonde é esse encontro onde sobe e desce é o ponto alto. Então, o ponto alto, ele nunca, aqui até aqui, tem que ser maior do que a cauda. Cauda nunca pode ser maior do que o comprimento das sobrancelhas. Então, o ponto alto aqui, vamos ver onde que ele deu. Aqui, ó, você vai acompanhar o natural da sobrancelha da sua cliente. Esses números, eles não são padronizados. Ó, encostei no início. Ó, olha só como é que... Aqui o início, ó, olha onde que tá dando. E olha onde que o ponto alto dessa aqui tá. Agora, olha essa daqui. Olha aqui, encostei. Olha onde o ponto alto dessa aqui tá. Tá vendo que não faz sentido? Olha só. Ó. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que igualar. Então, como essa aqui é a mais curta, nós vamos ter que encurtar essa, para deixar igual, certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai marcar aqui o ponto alto dessa sobrancelha, certo? Encosta no início, encosta no ponto alto. Então, o que a gente tem que fazer? Igualar o ponto alto. Então, eu já igualei aqui para vocês verem, olha só. Início, ponto alto dessa. Início, ponto alto dessa. Então, o ponto alto dessa ficou aqui, ó. E aqui a gente vai mexer. Próxima coisa que a gente vai... Eu já até fiz aqui pra vocês verem. A gente tem que ligar os pontos. Quais são os pontos? O meio, aqui. O início. E o ponto alto, tá vendo? São esses pontos que a gente vai ter que ligar. No caso aqui a gente tá fazendo com a régua. Mas no rosto você vai fazer com a linha, né? Você vai pegar essa linha e vai arrastar por cima do desenho das... Aqui já tem um desenho, mas vamos dizer que isso aqui é a sobrancelha. Você tem que fazer um desenho em cima da sobrancelha, pra você tirar tudo que tiver fora. Então, o que você vai fazer com sua linha? Vamos dizer que a linha é a régua. Você vai encostar a linha aqui nesse ponto do meio, no ponto certinho da espessura que você fez. A espessura, olha aqui, a espessura ela é reta. Mas você não vai fazer a sobrancelha assim. A sobrancelha sempre dá uma inclinada, né, gente? Então, por isso que essa linha... o início começa aqui, mas a linha vem até aqui embaixo, tá vendo? Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão encostar aqui a linha, inclinada pra cima, e vão fazer o traço. No caso, com a linha, você só vai pegar a linha e arrastar. Aqui já vai marcar. Aqui a gente pega, encosta e faz a linha. Então, a gente marcou aqui meio... Início, ponto alto, ligou lá em cima. E agora a mesma coisa aqui. Então, essa linha, ela tem que encontrar com essa. Essa linha tem que encontrar com o meio, encontrar aqui na espessura e encontrar no ponto alto. Então, ela fez a mesma coisa, ó. Encontrou. Certo? Então,
Então, vamos fazer a mesma coisa com a de baixo, gente. Espessura. Mesma coisa com a de baixo. Vamos aqui, ó. A espessura tá aqui, ó. Essa é a espessura da sobrancelha, essa é a grossura. Então, temos que acompanhar. Ó. Ó, tá vendo? Vamos ligar essa daqui também. Vamos ligar essa também, pra vocês verem. Ó, encontrou, aqui, ó, vamos encontrar aqui. Vamos encontrar aqui, até chegar aqui no ponto alto. Isso aqui não precisa ser feito só com a linha. Você pode até fazer a mão livre com a caneta em gel. Vim encontrar as linhas com a mão livre, certo? Então, a gente já fez um desenho sobre a sobrancelha. E agora a gente vai ligar o ponto final. Vamos ligar aqui o ponto final com o ponto alto e a linha aqui no meio, ok? Como é que a gente vai fazer isso? Assim, gente. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ligar os pontos. Ponto final com o ponto alto e aqui no meio, ó. Então, vamos lá. Vamos ligar esses pontos. Ó. O seu ponto alto é aqui, certo? A gente tá consertando a sobrancelha. Então, ó, como é que vai ser aqui? Ó. Ó, tá vendo? É isso que você vai fazer com a sua linha. Você tá vendo que aqui, olha aqui, o desenho da sobrancelha não vinha até aqui, olha só. Mas a gente não pode, se eu acompanhasse esse desenho, o ponto alto ia ser aqui, ó. Ia ser errado. E o ponto alto é aqui. Esse ponto alto tem a medida igual a desse aqui, tá vendo? Mesma medida. Só que aqui, essa sobrancelha, o ponto alto vem um pouco mais pra cá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar fora esses pelos, gente. Todo o pelo que ficar fora desse mapeamento, a gente vai tirar. Então, a sobrancelha vem só até aqui, igual a essa. Uma sobrancelha tem que ficar o mais igual possível da outra. É pra isso que serve esse mapeamento, certo? Agora, você pode vir com a mão livre e ir arredondando os pontos. Por quê? A linha e a régua deixa tudo muito reto, reto, reto. Então, você vem com a caneta em gel branca no rosto da sua cliente e vai passando por cima, ó. Ó, e vai ligando esses pontos. E, gente, tudo que tiver fora do seu mapeamento, tira fora, entendeu? Esses pelos aqui, por exemplo, isso aqui, ó, por exemplo, se isso aqui fosse pelo, você teria que tirar pra ficar igual a esse.